Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos do dia 8/2/2023. Nossas primeiras impressões, muitas estatísticas e a nossa análise, né? Indicando algumas tips e os melhores caminhos para vocês percorrerem nos jogos da NBA desse dia 8/2. Beleza? Muitos jogos hoje, então a gente vai ter muitos acertos, muitos erros. A gente sempre se propõe aqui a trazer as melhores opções de cada uma das partidas, indicar os melhores caminhos para vocês, mas nessas rodadas cheias é muito interessante que vocês façam as melhores escolhas, selecionem aqueles palpites que a gente passa para vocês, os palpites de vocês mesmos, dos jogos que vocês vão acompanhar para ficar de olho no cash out, mais do que isso, nos jogos e equipes nos quais vocês vêm sendo mais lucrativos e mercados que a gente indica e que por coincidência ou não vocês também concordam com a nossa opinião. Mas vocês também ficam convidados para ir nos comentários, além de contar como foi o dia de ontem de vocês, dizer por que vocês concordam com as nossas entradas de hoje e por que vocês discordam, porque certamente vai ajudar muito a galera estar investindo. Coloquem aí quais as opções que vocês escolheram, quais jogos vocês vão ficar de fora, por quê, o que você concorda, discorda e por que também, porque é importante ter uma segunda opinião, não só para quem está chegando aqui no canal e não conhece o Sexta de 3, mas para nós mesmos avaliarmos as opiniões de vocês e aprendermos com vocês também. Meta de 150 likes pro vídeo de hoje, como sempre, clica no botão de joinha, vamos bater essa meta pra gente continuar trazendo o vídeo aqui pra vocês. Se inscreve no canal se não é inscrito e se não conhece o Sexta de Trade, tem palpite aqui todos os dias a respeito dos jogos da NBA, além de vídeos exclusivos, como por exemplo um vídeo a gente ensina alguns métodos pra vocês, métricas e sites pra vocês consultarem e investirem em jogadores, o card vai ficar aqui em cima. Mais do que isso, o nosso grupo VIP, onde a gente tem todo esse conteúdo e muito mais, além de tips exclusivas feitas especialmente pra vocês. Menor preço do mercado, é só chamar lá no WhatsApp e tenho certeza que vocês vão gostar muito. Além de estar ajudando o nosso projeto Sexta de Trade a continuar acontecendo aqui no YouTube, beleza? Então bora para Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons. Como eu disse a respeito daquele filtro que eu acredito vocês devem fazer, a gente tá falando aqui de um jogo pouco interessante. É claro que a gente tem um favorito, algumas escolhas, caminhos para percorrer que a gente gosta, mas ainda é um jogo que tá pagando muito mal. A vitória dos Cavs, que é algo que a gente gostaria, tá pagando mal. Em relação à pontuação contra, né, o Detroit Pistons, também tá pagando mal. A gente teria que esticar muito aqui pros Cavs, tá pagando pelo menos uns 50, que é o que a gente gosta de fazer, mas a gente tem duas sugestões aqui para vocês, que é, caso vocês queiram se arriscar nesse jogo, é o jogo que vocês vão acompanhar e o jogo que vocês querem investir, acho que a melhor opção vai acabar sendo um handicap de menos 8.5 do Cleveland Cavaliers, por mais que esteja muito alto e pagando mal, acho que é a melhor opção para o pré-jogo, tentar pegar uma linha um pouquinho menor, pagando em torno de 1,50, então trabalhar na linha de pontuação do Donovan Mitchell acima de 25,5 pontos. Ele vem de uma sequência muito abaixo daquilo que ele pode produzir dentro de casa, e desde aquela partida sensacional contra o Chicago Bulls ele não voltou a superar essas linhas nos jogos como mandante. Hoje ele tem um adversário perfeito, uma das piores defesas de toda a NBA, um dos times que mais sofrem pontos no paint, ou seja, ele vai poder infiltrar à vontade. A gente tá falando da segunda pior defesa de toda a liga, então talvez esse seja o jogo certo para ele retomar a sua confiança e manter, na verdade, começar aí, né, uma boa sequência. Em relação à vantagem que eu indiquei para vocês a respeito do Cleveland Cavaliers, a gente fez um filtro aqui com as últimas vitórias dessa equipe. Claro, tiveram derrotas nesse meio do caminho, mas eles são favoritos hoje, e se você acredita que os Cavs vão vencer, dá pra gente botar uma fezinha naquele handicap, porque 8 dos últimos 10 jogos que eles venceram foi por uma diferença relevante, os últimos 7 seguidos também, se a gente for observar aqui, todos eles conseguiram vencer por pelo menos 9 pontos de diferença, que é exatamente essa linha que a gente busca com handicap de menos 8.5, mas repito, tentar pegar no ao vivo, essa linha vai ter ainda mais valor pagando um pouquinho melhor, ou então uma linha menor pagando a mesma coisa. A gente tá falando do Detroit, que é terrível em vários setores, é um dos piores times da NBA em relação a vitórias, o segundo pior para falar verdade, e se a gente for olhar aqui, né, o offensive rating também, que é eficiência ofensiva, é o quarto pior da NBA, mais uma vez, repito, é a segunda pior defesa, ou seja, eles são ruins em praticamente tudo. É claro, eles podem vencer, surpreender o Cleveland, ou então cobrir um handicap positivo, mas a gente está indicando aquilo que a gente acha de mais interessante para esse jogo de hoje, mas lembrando que na rodada a gente tem mais coisas interessantes para poder estar explorando, sim, beleza? Dentre essas coisas, eu acredito que no jogo entre Washington Wizards e Charlotte Hornets a gente tem uma porção de coisas interessantes para investir em jogador, em vitória de resultado, né? E também na questão
de pontuação, pelo menos a respeito de um dos times. Eu só vou especificar aqui para vocês aquilo que eu acho de mais interessante, começando com a vitória do Washington Wizards, caso Bradley Beal esteja em quadra. Claro que eu acho que é possível que eles vençam mesmo sem o Bradley Beal, que é dúvida, assim como o Kyle Kuzma, mas ainda assim eu prefiro, né, investir apenas naquele time que está mais saudável, com seus principais estrelas à disposição, porque sem eles o padrão dessa equipe muda bastante. Então, Porzingis, Kuzma e Bradley Beal precisam estar em quadra, pelo menos 2 desses 3 jogadores, para a gente acreditar que sim, o Washington Wizards deva vencer essa partida, por mais que hoje não esteja ali em 1,50, eu acho que tem... na verdade não estava quando a gente tinha olhado antes, né? Então 1,58 eu acho que é o suficiente, vou trabalhar aqui com a vitória do mandante, o mando de quadra vem fazendo muita diferença nessa temporada, os números do Charlotte Hornets não são dos melhores, é o pior ataque da NBA por 100 posses de bola, e defensivamente falando eles são a sexta pior defesa de toda a liga. Não que o Washington Wizards seja grande coisa, mas muito mais do que isso. Eles produzem e pontuam acima de tudo na média distância, com Kuzma, Porzingis, com Bradley Beal e também com o fato deles jogarem com 2 pivôs na atual formação. O que significa que, se eles pontuam muito bem no centro, por que eu acho que eles têm um encaixe favorável contra a defesa dos Hornets? É simples, porque se a gente for olhar aqui, né, eles são dos 10 times que mais cedem pontos nesse setor em toda a liga, e nos últimos 3 jogos pioraram esses números. No último jogo que eles fizeram, mais ainda, e jogando como visitante eles são piores do que como mandantes quando a gente fala a respeito de proteger a área pintada da quadra. Então por isso eu acredito que o Washington Wizards, que é superior na defesa e no ataque, tem um encaixe favorável ofensivo e defensivamente também. Se a gente for observar, né, o Washington Wizards é um time muito melhor na proteção de aro, principalmente por conta do Porzingis e da sua formação com 2 pivôs, o que permite que eles defendem bem a pontuação de média e curta distância do Charlotte Hornets, que se a gente for olhar aqui no ranking, né, é o 6º melhor de toda a NBA. Considerando que eles defendem bem onde o Charlotte melhor ataca, consequentemente os Hornets vão ter que apelar um pouco para a bola de 3 para poder fazer a defesa do seu adversário abrir, mas a gente não pode esquecer que os Hornets são a pior eficiência em bola de 3 em toda a NBA, então acho que a gente tem muito encaixe para poder trabalhar nisso. Outra coisa interessante, por conta do volume, né, e do talento que a gente tem no garrafão da equipe do Washington Wizards, que inclusive, né, só para ilustrar aqui para vocês, vencendo 8 dos últimos 10 jogos em que o Bradley Beal esteve em quadra, a gente também pode investir nos jogadores dos Wizards, né? Se a gente for olhar aqui, o Kyle Kuzma teve um histórico recente bem interessante contra eles nos últimos 4 jogos, né? Vamos colocar aqui um filtro para a gente poder ter esse número médio um pouco mais real. Ele fez 24,5 pontos, com 8,5 rebotes, acima de tudo, comandando o ataque do Washington Wizards ali no garrafão. Se a gente for olhar as linhas dele aqui, né, podem estar interessantes, principalmente para quem quer trabalhar com a linha de pontos baixas desse jogador. O único problema é que o mercado ainda não abriu essas linhas e também ele pode ter algumas dessas pontuações sendo absorvidas por parte do Porzingis, que também é bem atuante nesse setor. Mas se a gente for pegar aqui para a posição de center, né, que é justamente a posição ali que o Porzingis atua, hoje ele tá jogando como um 4, principalmente nos momentos em que o Daniel Gafford tá em quadra, mas nos momentos ofensivos o Porzingis é o center dessa equipe, né? A gente tá falando de um Charlotte Hornets que é simplesmente o 4º time que mais cede pontos por jogo para jogadores dessa posição na NBA e o time que mais cede rebotes. Eu adoro investir contra os rebotes do Charlotte Hornets, porque o Charlotte Hornets é o 2º time que mais cede rebotes em toda a NBA, é um dos times mais rápidos da liga, né? Se a gente for ver, é o 7º time mais veloz, o que significa que eles têm muitas posses de bola por minuto. Como eles são a pior eficiência, consequentemente, apesar de ter muitas posses, eles têm muitos erros e com isso muitas bolas sobram. Então, rebote do Kuzma, rebote do Gafford, do Porzingis, pontuação do Porzingis, vitória do Wizards, tudo isso é interessante para hoje, mas já que a gente tem tantas coisas interessantes ao mesmo tempo, eu vou fazer um conjunto e investir na vitória dos Wizards, beleza? Boston Celtics e Philadelphia 76ers, briga de cachorro grande, né? Tudo pode acontecer. Nesses jogos, geralmente, eu gosto de ficar no handicap positivo da equipe não favorita, porque como é um jogo equilibrado, eu acredito que eles possam vencer. O equilíbrio pode fazer a diferença e a gente ter a vantagem, ou pelo menos o direito de perder por pouco, pode ser interessante. O Philadelphia 76ers, nos últimos 18 jogos, perderam 4 e venceram 14, o que é muito interessante, enquanto que o Boston Celtics não vem de uma sequência tão positiva. Eles aí venceram 3 jogos dos últimos 7 que fizeram, mas só cobriram um handicap contra a equipe do Brooklyn Nets e contra o Detroit Pistons, que nem conta porque é uma das equipes mais horríveis que a gente tem na liga. Vamos fazer um recorte recente dos últimos 10 jogos dessas equipes, porque eu acredito que essa queda do Boston Celtics tem alguns significados, e mais do que isso, o Philadelphia 76ers, apesar da sequência boa, também mudaram de característica e diminuíram sua qualidade em alguns setores. A começar pelo setor defensivo, em que o Philadelphia 76ers era um dos melhores, eles foram para um dos 10 piores da NBA, quase ficando por pouco aqui de alcançar o Toronto Raptors por 100 posses de bola. Já no lado ofensivo, a equipe do 76ers segue no top 10 e o Boston Celtics inverteu essa ordem.
Se o Boston Celtics antes era um dos melhores ataques da NBA, hoje eles estão ali, né, perto também do top 10 de piores ataques por 100 posses de bola, pelo menos nesse recorte dos últimos 10 jogos. E defensivamente, eles que tiveram um começo ali, né, bem ruim, hoje são a quinta melhor defesa. Então a gente tem dois times diferentes, com características divergentes, digamos assim. Acima de tudo, duas equipes que são equilibradas, são das principais equipes da Conferência Leste, e tudo pode acontecer por conta desse histórico recente negativo do Boston Celtics. Eu vou ficar a favor do handicap positivo do 76ers, mas lembrando, né, que a gente também tem coisa melhor para trabalhar no dia de hoje. Só é a minha opinião preferida para esse jogo de hoje, mais 8.5 para o 76ers, ou seja, a gente pode vencer a partida ou perder de no máximo 8 pontos, que a gente consegue o nosso green, repito, é um jogo extremamente complicado, com números favoráveis para os dois lados, números negativos para os dois lados, mas o histórico recente pode pesar, e mais do que isso, as dúvidas na escalação. Embiid também é dúvida, claro, mas ainda assim ele tem muito mais chances de jogar do que, por exemplo, o Marcus Smart, que está parado há um bom tempo, e Robert Williams, que qualquer indício de lesão ele acaba sendo poupado, e sem ele, acredito que o Joel Embiid vai ter mais facilidade de pontuar, sem contar que a gente tem como dúvida para hoje o Jaylen Brown, o segundo melhor jogador do Boston Celtics, depois ali do Jason Tatum, All-Star nessa temporada, e eu acho que, considerando o momento que eu tô gravando esse vídeo, em que essas ausências podem ser confirmadas, a gente tem uma posição mais favorável de estar a favor dos 76ers, porque caso esses jogadores se confirmem, eu continuo achando que eles têm condições aí, né, de perder por menos de 9 pontos de diferença, e caso confirme que esses jogadores vão estar de fora, a gente vai estar numa posição ainda mais favorável, beleza? Mas claro, o Embiid tem que estar em quadra pra gente ter segurança dessa chip. Por falar em questão de escalação, né, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente está sempre indicando para vocês quem joga, quem não joga lá no nosso grupo VIP, além de indicar o impacto que isso tem no resultado da partida. Ontem, por exemplo, quando se confirmou que o Nikola Jokic ia jogar, Jamal Murray estaria de fora e Rudy Gobert seria o marcador do Jokic, eu falei para a galera lá ficar de olho nas assistências do Nikola Jokic, né? Ele que fez ali mais de 10 assistências, conseguiu o seu over e mais do que isso, comandou a vitória do Denver Nuggets, dominando as ações da equipe de Denver, né, na armação, distribuindo passes e fazendo seu time ser muito produtivo. Então essas mudanças, confirmações, ausências, a gente sempre está falando lá para vocês no VIP, além, é claro, né, de poder indicar novos caminhos que são abertos ou fechados quando a gente fala a respeito de jogador por conta dessas confirmações de presenças ou ausências, beleza? Além de muito conteúdo extra, a gente já falou para vocês. Bora aqui de Miami Heat e Indiana Pacers aqui. A gente tem o Indiana Pacers que conseguiu vencer fora de casa o Miami Heat no último encontro que as equipes tiveram por 111 a 108. Mais do que isso, venceram 2 dos últimos 3 encontros dessas franquias e também venceram, né, a maioria dos confrontos que eles tiveram nessa temporada, cobrindo o handicap em 100% desses jogos. Então, para esse jogo eu vou mais uma vez de handicap positivo do Indiana Pacers, apesar do histórico recente não tão interessante do Indiana. A gente tem aqui o Miami Heat que venceu o Kyle Lowry, Duncan Robinson e Victor Oladipo, o armador titular deles, o principal sexto homem para essa temporada, desde que ele esteja saudável, Duncan Robinson, que é um jogador importante na rotação e nas bolas de 3, além de Jovic, Yurtseven e Dwayne Dedmon, que está como dúvida, mas ele já foi trocado para o San Antonio Spurs, o que significa que eles não vão ter como descansar o Bam Adebayo, né, porque eles estão sem os dois principais reservas, 3 na verdade, com o Dwayne Dedmon, né, até então, de garrafão, então eles estão fragilizados, desfalcados e ok, jogam dentro de casa, mas a gente não precisa vencer esse jogo, a gente só precisa perder de pouco. E eu acho que o mercado foi muito bonzinho em oferecer linhas tão altas para a gente estar investindo no handicap positivo do Indiana Pacers. Então no jogo entre Indiana Pacers e Miami Heat a gente vai de mais 10.5 do Indiana Pacers. Caso vocês queiram investir aqui, né, numa linha mais alta de mais 6.5, se vocês estiverem com dinheiro sobrando, vale o risco, mas acho que mais 10.5 é uma linha suficientemente boa para a gente estar explorando com base na seguinte argumentação. Se a gente for olhar aqui os últimos 10 jogos do Miami Heat, eles perderam metade, mas mais do que isso, não venceram por 10 pontos de diferença nenhum dos seus últimos 4 adversários no que eles se saíram vencedores, vencendo apenas o New Orleans Pelicans por 10 pontos, por 11 pontos ou mais, desculpa, né? Ou seja, em 90% dos últimos 10 jogos eles não cobriram esse handicap, e a gente está falando do Indiana Pacers que, acima de tudo, pontua muito bem no perímetro. Esse é o setor em que vai fazer com que a gente consiga cobrir esse handicap. Se a gente for olhar, o Indiana Pacers é top 10 em bolas de 3 feitas por partida e também são top 10 em bolas tentadas por jogo. Por que eu estou destacando isso? É simples. A equipe do Miami Heat tem como principal fraqueza a defesa de perímetro. Jogando em casa, é a sexta pior defesa em aproveitamento de bolas de 3. Em relação aos números brutos de bolas de 3 concedidas por seus adversários, é o segundo time que mais sofre bolas de 3 jogando em casa em toda a NBA.
Buddy Hield, que é o shooting guard ali, né, dessa equipe do Indiana Pacers, às vezes joga de ala também, é o principal arremessador dessa equipe, um dos principais pontuadores de 3 da NBA, é o jogador que joga na posição onde o Miami Heat é o terceiro time que mais cede bolas de 3 por jogo, então olho nas bolas de 3 do Buddy Hield, do Tyrese Haliburton, mas acima de tudo nesse handicap positivo que eu acredito que tem muito potencial. Repito, o histórico recente do Indiana não é tão interessante, mas a gente tem um histórico favorável nos confrontos diretos, o histórico favorável em relação aos resultados recentes do Miami, e mais do que isso, se a gente for olhar em pontos produzidos por jogo, o Miami Heat é o time que menos pontua por partida, o que significa que eles só conseguem se distanciar muito dos seus adversários se a sua defesa for perfeita, porque o seu ataque não é tão produtivo assim, que hoje está desfalcado, e repito mais uma vez, eles vão ter dificuldades ali, né, no perímetro, nas bolas de 3, onde é a especialidade do Indiana e é onde eles mais sofrem, mas também vão ter dificuldades no centro, já que o Miles Turner vive o seu melhor momento ofensivo e eles não vão ter muitos jogadores para rodar, para trocar no garrafão, já que o Jovic e o T7 estão de fora, Dwayne Dedmon foi liberado e o Bam Adebayo é um jogador baixo para a posição de 5, claro, ótimo defensor, excelente, mas ainda assim não vai poder descansar hoje. Fechado. O jogo inteiro representando os piores jogos que a gente trabalhar hoje, a gente tem poucas possibilidades, o mercado pagando uma vitória do Toronto que sim, é favorito das minhas indicações, mas a gente vai vitória do Toronto, jogando como tentando pegar essa linha ao vivo e pagar um pouquinho melhor, apenas com múltiplas triplas ou duplas, mas a seguinte limitação, claro, a gente praticamente faz pouco com o Houston Spurs, em relação a vitórias nessa temporada, eles são aqui, né, o quarto pior time, em relação a vitórias em relação a vitórias eles são o quarto time com menos terceiro, desculpa, menos vitórias da NBA, empatado na segunda posição com o Detroit Pistons, em relação a eficiência ofensiva, terceiro pior ataque da NBA, defensivamente falando da pior defesa, jogam de fora de casa, então assim, não tem pra onde correr, a vitória do Toronto deve acontecer, mas eu não gosto do método próprio, me arriscar no margem de 19, por mais que a gente possa incluir isso em múltiplas duplas, mas pra quem gosta, fica aí a indicação, o Toronto reverse simplesmente fez os últimos 4 encontros consecutivos entre essas franquias, venceu 5 dos últimos 6 jogos também. A última vitória foi uma diferença de 43 pontos dos San Antonio Spurs, nos últimos 10 jogos venceu apenas um, perdendo os últimos 9 consecutivos e vem provavelmente faltar jogadores importantes pra hoje, Langford Vessel e o próprio Wendell, que não tá liberado pra estrear, além de ter com dúvida dos titulares como o Suchan e o Calvin Johnson, talvez as únicas coisas que salvam nessa equipe, ao lado de Jacob Porter e Dwayne McDermott, pelo menos na minha opinião. Ou seja, um time muito desfalcado, como um time mandante, só apenas um titular que é muito mais importante na defesa do que no ataque, e acima de tudo um time que pode produzir muito bem ofensivamente contra esses Spurs. Bora aqui pra Houston Rockets e Sacramento Kings, mas antes, pessoal, já deixou o seu like, lembrando que a meta de 150 likes é o botão de joinha, curtida, pra poder incentivar o nosso trabalho a seguir acontecendo e mais do que isso, pra gente seguir trazendo vídeo aqui pra vocês no YouTube, pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e te indicar outros canais de apostas esportivas. Quanto mais você assistir, melhor vai ser pra você, pra ser mais lucrativo, ter segundas, terceiras opiniões, e o nosso grupo VIP aqui do lado, menor preço do mercado, lembrando que tem muito conteúdo extra. Dentro desse conteúdo extra tem também, né, a nossa cartilha ali indicando onde apostar contra e a favor de cada uma das equipes, os melhores mercados para investir nelas, uma avaliação, né, de onde essas equipes são boas, são ruins ali com as estrelas, tá o exemplo aí do lado para vocês, lembrando que essa planilha é atualizável, além de muito conteúdo extra que a gente traz lá para vocês também. Fechado? Bora aqui de Houston Rockets e Sacramento Kings, aqui mais um jogo em que a gente tem muito o que explorar, mais um jogo que a gente vai falar o mesmo que a gente sempre vem falando, né? Essas equipes já se enfrentaram 3 vezes nessa temporada, de janeiro para cá, de metade de janeiro para cá, foram 3 jogos, esse é o quarto, então a análise é praticamente a mesma, o Sacramento venceu todos os jogos de fato, eu creio que eles são favoritos, eles têm mais talento, um encaixe mais favorável e mais do que isso, na temporada eles têm melhores resultados, se a gente considerar que eles são o terceiro time do Oeste, enquanto que o Houston é o último colocado. O Houston também sofreu várias críticas do seu próprio treinador, alegando que os jogadores, né, não estão nem se esforçando, dá pra gente dizer assim. Porém, o quebra-cabeça aqui é simples. O Sacramento é melhor e eu acredito que deva vencer. O Sacramento é referência nas bolas de 3 nessa temporada, sendo um dos melhores times em bolas de 3 feitas por partida, top 10, também top 10 em bolas de 3 tentadas, encaram hoje, né, uma das piores defesas de perímetro da NBA, o Houston Rockets, que jogando como mandante, situação no qual eles vão jogar hoje, é o time que mais sofre bolas triplas, eles também têm um aproveitamento ruim na defesa desse tipo de arremesso, né, sendo a quinta pior aproveitamento nesse tipo de chute em toda a liga, então dá pra gente fazer várias coisas. No último jogo, a gente indicou, né, no nosso grupo VIP, um over 1.5 bolas de 3 do Malik Monk, que superou essas linhas, né, nos últimos 5 encontros consecutivos contra o Houston Rockets, é um jogador acima de tudo, um shooter de 3 e tá ali pra isso. Foi o que aconteceu, bateu e a gente conseguiu o nosso green. Mas vocês também podem ficar de olho no Keegan Murray, jogador que tem o melhor aproveitamento em bolas de 3 desse Sacramento Kings, conseguiu superar essas linhas em 7 dos últimos 10 jogos e fez 8 bolas de 3 contra esse mesmo adversário, jogando também em Houston. E também, como esses times conseguem arremessar muito bem de 3, o Houston Rockets é um time que sofre poucos pontos no garrafão, no paint ali, né, o segundo mandante que menos sofre pontos
nesse setor da quadra, significa que o Domantas Sabonis também vai servir muito mais como assistente, como construtor, criando as jogadas de dentro do garrafão para fora, encontrando seus companheiros, livres para arremessarem de 3. Até por isso a gente também investiu em over assistências dele, estava em 6.5 no último jogo. Se tiver em 7.5 também vale a pena. Ele conseguiu uma média de 11.7 assistências por jogo nos 3 confrontos contra o Houston Rockets, 3 greens, 100% de green lá no nosso grupo VIP nessas linhas, e a gente precisa insistir, mesmo que hoje ele fique abaixo de a longo prazo, né? Essa entrada foi um sucesso nessa mesma linha de raciocínio e acho difícil que o Houston construa algo interessante para poder impedir isso. Eles têm muitos problemas para resolver. Já em relação à pontuação, é um jogo que deve ser over, né? A gente tem 2 defesas ruins, um time que sofre muito na linha de perímetro contra um time que defende mal o paint. Se a gente for olhar aqui em defesa de paint na NBA, o Sacramento Kings é o 3º time que mais sofre pontos nesse setor. E se a gente for olhar em pontos feitos nesse setor, o Houston é top 10, ou seja, a gente tem um encaixe ofensivo favorável para os 2 lados, então é uma partida que ou você trabalha no over ou fica de fora. Eu acredito que essas linhas estão altas para o meu método, mas eu sei que tem muita gente aí que não tem medo nenhum de investir em linhas de 235.5 pontos, etc. Mas repito, aqui é over ou nada, não dá para trabalhar no under num jogo como esses. Fechado. Seguindo mais ou menos essa linha de quebra-cabeça, a gente tem Utah Jazz e Minnesota que se enfrentam hoje em Utah às 11 horas, né? Mais uma vez, um time bom na linha de perímetro contra um time que defende mal o perímetro. Um time que defende mal o centro contra um time que só pontua no centro. Então, quebra-cabeça ideal para a gente trabalhar no over. Repito, por conta das linhas, eu estaria fugindo do meu método, mas eu ainda acho que aqui dá para se arriscar. A melhor opção para esse jogo, para mim, é um acima de 229.5 pontos, pagando em torno de 1,50. Em relação a resultado, acho extremamente complicado a gente investir, porque são 2 times não tão confiáveis. Eu acho que sim, o Utah Jazz é favorito, mas não tanto para uma odd de 1,47. E ao mesmo tempo não dá pra gente investir no handicap positivo do Minnesota sem o Rudy Gobert, que é o principal jogador de garrafão disponível dessa equipe, que pode ferir o Utah Jazz tanto com pontos quanto com rebotes, já que o Utah Jazz é um time que sofre muito para jogadores da posição de centro. Eles são simplesmente o 3º time que mais sofre pontos para jogador desse setor. Em relação a rebotes, eles são também top 5 times que mais cedem rebotes para jogadores da posição de centro, principalmente porque na hora de atacar, eles atacam com muitos jogadores que ficam abertos no perímetro para executar arremessos longos. Então, quando eles erram, consequentemente, não tem ninguém para brigar muito ali com os rebotes do Gobert, sem contar, por mais que pareça besteira, tem a leizinha do ex ali, né, que ajuda bastante a gente. Não sei se essas coisas vão se confirmar ou quando elas vão se confirmar. Eu vou trabalhar apenas com essa linha de pontos. Repito, esse quebra-cabeça é o mais faz sentido. A gente tem aqui a equipe do Minnesota Timberwolves, que hoje joga como visitante, que é o 5º visitante que mais pontua num paint em toda a NBA, contra um time que sofre muitos pontos nesse setor, sendo que o Utah Jazz é o 4º time que mais sofre pontos no paint. Para o Minnesota ser produtivo ofensivamente. Em relação a bolas de 3, né, a gente está falando aqui da equipe do Utah Jazz, que também é referência em bolas de 3 nessa temporada, o 4º time com mais bolas de 3 por jogo, o 5º em número de tentativas. Em relação à eficiência, eles não são grande coisa, mas para um time que tenta tanto, tá aqui, né, na parte de cima da tabela já é ótimo. E a gente está falando de um Minnesota que também sofre muito nesse setor. Se a gente for olhar aqui em pontos de 3 concedidos por jogo para os seus adversários, o Timberwolves é um dos 10 times que mais sofrem pontos de 3 em toda a liga. Em relação a aproveitamento dos seus adversários, eles também estão aqui no top 10 de times que mais permitem que as bolas tentadas sejam convertidas. O Minnesota melhorou bastante nesse quesito em relação ao volume de bolas de 3 dos seus rivais, mas nos últimos 3 jogos, em relação ao aproveitamento, eles foram de 36,8% de bolas cedidas para 41,3%. Isso é bem relevante, então o over é a melhor opção para esse jogo aqui, desde que os times estejam saudáveis com as principais peças à disposição. Fechado. Vamos aqui de Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. Bom, Dallas Mavericks sem o Luka Doncic, ainda sem o Kyrie Irving, pelo menos até segundas notícias, mas também sem o Maxi Kleber, outro jogador que tende a ser titular. Eles perderam Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie e mais 2 titulares nessa troca do Kyrie Irving, o que significa que eles vão vir praticamente com de certeza de titular nesse jogo o Christian Wood. Pelo menos é o que eu acredito e acho que é muito pouco para você jogar fora de casa contra o Los Angeles Clippers, que na maioria dos últimos jogos venceram times não muito empolgantes, mas ainda assim venceram 8 dos últimos 10 jogos. Nos confrontos diretos mais recentes, os Clippers venceram 3 dos últimos 4, conseguiram cobrir o handicap aqui contra o Dallas quando eles eram não favoritos, mas acima de tudo, a gente está falando de um Dallas sem o Luka Doncic. Se a gente for olhar aqui nos confrontos diretos, o Dallas Mavericks venceu 3 dos últimos 9 confrontos diretos apenas
enquanto que o Los Angeles Clippers conseguiu ter bons resultados acima de tudo por conta de sua defesa. Nos 25 jogos que eles tiveram dentro de casa, permitiram 105,6 pontos por jogo para os seus adversários. E se a gente for ver, o Dallas Mavericks perde muito em poder de fogo sem o Dinwiddie, sem o Luka Doncic. Então, para essa partida, já que a gente tem uma odd baixa aqui para o Los Angeles Clippers, eu vou indicar duas coisas, na verdade, uma dupla. Vitória do Los Angeles Clippers, e eu acredito que eles só vão vencer se a sua defesa funcionar. Consequentemente, uma coisa ligada à outra, eu vou aqui com abaixo do Dallas Mavericks. Então, vitória simples dos Clippers, mas abaixo de 115,5 pontos, vai estar pagando em torno de 1,50. Essa é a minha dupla para hoje, favorável para os Clippers, que é um time que defensivamente esteve no topo na NBA nessa temporada. A gente está falando de um top 10 defensivos da liga. Em relação a ritmo, eles também são um time lento. O Dallas é o segundo time mais lento da NBA. É verdade que eles ganham mais ritmo e velocidade sem o Doncic, que cadencia muito o jogo. Mas os Clippers também são top 10 times mais lentos, o que significa que deve ser um jogo mais para mal pontuado, porque a gente está falando de dois times que têm poucos arremessos por minuto. São eficientes? São, mas ainda assim, times que têm poucos arremessos por minuto, não tem como negar. Caso você goste de trabalhar no over, eu acho que o over do Los Angeles Clippers até tem potencial, principalmente porque o Dallas Mavericks vem se defendendo mal e perdeu seu principal defensor de perímetro. Então, quem sabe esse acima de 108,5 pontos, pagando em torno de 1,50 no ao vivo também, não pode ser interessante. Se a gente for olhar aqui o Los Angeles Clippers nos últimos 10 jogos, eles superaram esses 108 pontos nets contra os Knicks. Contra o Chicago Bulls eles ficaram por muito pouco, mas os Bulls é top 3 defesas desse mês, então compreensível. O Cleveland é a melhor defesa da NBA também, mas superaram contra o Atlanta, contra os Spurs, contra os Lakers, contra o próprio Dallas Mavericks, né, que teria batido essas dicas que eu falei, né, vitória do Clippers, under do Dallas e o over do próprio Clippers, também bateu contra o San Antonio Spurs, e a gente não pode se esquecer que a eficiência em bolas de 3 da equipe dos Clippers vem fazendo a diferença. Eles são top 10 em eficiência nas bolas de 3 na NBA, e se a gente for fazer um recorte aqui dos últimos 15 jogos, que foi um período em que eles tiveram um crescimento ofensivo relevante, eles são o terceiro melhor ataque. Então, acho que tudo isso corrobora pro under do Dallas, pro over do Clippers, pra vitória dos Clippers, e sim, eu acredito que eles são favoritos. Outra coisa importante, a gente precisa ver se a defesa do Dallas respondeu também, né, nesse período, porque o que adianta a gente acreditar num bom ataque se a defesa adversária é boa, mas não é o caso. Dallas Mavericks, desses últimos 15 jogos, é a quinta pior defesa, e repito, perderam Dorian Finney-Smith, seu principal defensor de perímetro. Beleza? Eles vão ser punidos com a bola de 3 dos Clippers, podem escrever. E agora a gente tem Blazers e Golden State Warriors. Nesse jogo, o nosso palpite é um over. O Golden State Warriors vem sem o Stephen Curry mais uma vez, e do outro lado a gente está sem o Justice Winslow e o Yusuf Nurkic, que são protetores de garrafão importantes, além do Eubanks, que é o reserva do Nurkic como dúvida. Então, se ele não jogar, a gente vai ter dois times na formação baixa, dois times velozes, sem proteção de aro, com a formação mais leve, ofensiva, e consequentemente o over é o que eu acho que tenha mais valor. Lembrando, o Damian Lillard vem arrebentando recentemente, tanto que o mercado definiu linhas ali para ele de 35,5 pontos para trabalhar no over ou no under, porque de fato ele vem jogando muita bola. Mas eu vou trabalhar com over totais acima de 228,5 pontos para essa partida. Se a gente for olhar aqui os últimos 10 jogos do Portland Trail Blazers, eles fizeram 119,7 pontos de média e cederam 120,9, o que significa uma média de quase 241 pontos por jogo produzidos em suas partidas. Se a gente for olhar aqui, né, no ranking defensivo da NBA, jogando fora de casa, né, como visitante, o Golden State Warriors é simplesmente terrível. Então dá pra gente acreditar que vai ser fácil do Portland Trail Blazers produzir bem ofensivamente, já que os Warriors é a terceira pior defesa fora de casa de toda a NBA. E se a gente for fazer aqui esse filtro dos últimos 10 jogos, né, que eu citei pra vocês e que eu analisei do próprio Portland Trail Blazers, a gente vai estar falando aqui do segundo melhor ataque, ao mesmo tempo em que eles são a segunda pior defesa. Então, assim, é o cenário perfeito pro over. Não tem jeito, as duas defesas são ruins nas situações mais recentes e nas situações analisadas, no caso os Warriors fora de casa, duas defesas de top 3 nos recortes em que foram especificados, e dois times que a gente sabe que podem produzir bem no ataque, tanto pelo histórico recente, quanto pela eficiência em bolas de 3. Os dois times são top 10 em bolas de 3 por jogo. Quando a gente fala de eficiência, o Golden State Warriors também é top 10 em bolas feitas, assim como os Blazers também. Então, esse jogo aqui deve ser over. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho de notificações. Amanhã tem mais aqui no Cesta de Trade. Muito obrigado pela sua audiência e falou!